Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Ônibus pega fogo no Cruzeiro do Anil. Justiça condena 17 empresas por extração ilegal de minério. FIEMA, IEL e SEBRAE alinham parceria para a execução do Nova Indústria no Maranhão. Política. Hugo Mota é o favorito na disputa pela presidência da Câmara. Hoje tem dicas de concursos e oportunidades. No Campeonato Maranhense, Tubarão derrota o Pinheiro e amplia vantagem. Moto empata com Viana e segue sem vitórias. Imperatriz e Viana entram em campo nesta quinta-feira. Rádio Opinião tem entrevista sobre o potencial maranhense de exportação. A gente vai conversar com o economista Wagner Matos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Marcos Vinícius. Muito bom dia. 7h13 agora, nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, dia da saudade, também dia do portuário, dia do quadrinho nacional, dia mundial da não violência e cultura de paz, dia do padrinho, dia da ginástica olímpica e hoje é dia do pajador, aquele que produz poesia improvisada em forma de repente, em estrofes de 10 versos, de redondilha maior, com acompanhamento de violão. Essa expressão ela é vigente na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil e também no Chile. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7h14. Vem agora aí as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você acompanha com a gente no YouTube e por lá em O Imparcial. A manchete é: LOA de São Luís será analisada em reunião extraordinária. Convocada pelo presidente da comissão, vereador Otávio Soeiro, do PSB, a reunião para analisar a admissibilidade da proposta da Lei Orçamentária Anual de 2025 acontece neste sábado, dia 1º de fevereiro, às 9 da manhã, na Sala de Atos do Legislativo, e representa a última etapa do trâmite interno antes da deliberação final no plenário da Câmara Municipal. 7h15. Flávio Dino libera pagamento de emendas a 4 fundações que atuam no apoio a pesquisas tecnológicas. Governo Lula vai montar posto de acolhimento para deportados dos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos aconteceu hoje um acidente aéreo, quase 20 pessoas morreram, né? Cerca de 17, 18 pessoas, quase 20 pessoas faleceram neste desastre. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre isso. O governador Brandão dialoga com prefeitos e prefeitas. O governador Carlos Brandão deu início a uma série de encontros com prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos do Estado. Na terça-feira começou com o objetivo de fortalecer a parceria entre Estado e municípios. Temos como destaque também aqui em O Imparcial, apoiada pela Equatorial Maranhão, projeto Casa Próspera, projeto de Casa Próspera tem lançamento prestigiado por autoridades. Volta de Neymar, geração de 2011 do Santos, fica com time completo, né? De Alexandro a Lucas Moura, jogadores aí que brilharam no Sul-Americano e também no Mundial na categoria Sub-20 de 2011, Marcos Vinícius. Voltam ao país e devem disputar o Brasileirão. Expectativa, portanto, aí dos santistas. E plataforma de mobilidade urbana de cooperativa, desenvolvida pela Liga Coop, tem como objetivo revolucionar o setor de mobilidade urbana, priorizando aí os princípios cooperativistas. 7h17.
Esses foram os destaques de O Imparcial. A gente segue aqui com o Jornal Pequeno. Nesta quinta-feira, a manchete é: Carlos Brandão fortalece municipalismo com diálogo com prefeitos de todo o Maranhão. A meta é receber os gestores dos 217 municípios maranhenses para ouvir suas demandas e debater investimentos para o desenvolvimento local. E ainda, a Polícia Federal aumentou em 70% apreensões contra o crime organizado, afirma Lewandowski. Ministro Flávio Dino libera pagamento de emendas parlamentares para 4 entidades. SESI Maranhão realiza maior torneio regional de robótica com estudantes de 9 estados. E para finalizar, compromisso no combate à LGBTfobia é reforçado pelo Judiciário Maranhense, e Porto do Itaqui opera com um dos maiores navios de celulose do mundo. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. São 7h18 agora, Marcos. Informações do trânsito. Algumas informações do trânsito você confere com a gente aqui, Recursos Online. A gente vai ao Waze e você acompanha com a gente se tiver lá pelo YouTube, né? Algumas imagens aqui do mapa, né? Aqui do trânsito de São Luís. E a gente observa aqui que tem vários pontos em vermelho, né? Que denota aqui que o trânsito está complicado nessas áreas. Começando aqui pela Avenida dos Portugueses, adentrando aqui a área Itaquibacanga, a partir da UFMA, né? Daqui para frente, seguindo pelo Itaquibacanga adentro, o trânsito vai complicado neste momento nos dois sentidos. A barragem está tranquila, pode vir por aqui, tá? Na Avenida São Marçal, no João Paulo, o trânsito também vai bastante demandado neste momento. Um pouquinho melhor na Avenida dos Franceses, tá? E na Avenida Daniel de Latouche, aquele trecho que vai ali do retorno, aliás, muito antes do retorno, né? Vem praticamente ali quase do Parque Shalom, pode-se dizer, passando pelo retorno da Coama até chegar à ponte do Caratatila. O trânsito segue muito demandado neste momento. Lá na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito está viável, né? Está demandado, mas viável no momento. Avenida Daniel de Latouche segue bastante demandada também ali pelo retorno do Anil. E para finalizar, a gente tem informações aqui do antigo retorno da Forquilha, né? Antigo retorno da Forquilha, a entrada de São José de Ribamar, o trânsito segue também bastante demandado. 7h20 agora, Marcos. Notícias da cidade. Trazendo aqui algumas informações, começando sobre que aconteceu ontem, né? Ônibus de transporte coletivo pega fogo, né? Foi lá no Cruzeiro do Anil. Informação aqui. O incidente aconteceu na noite de ontem, na Avenida São Sebastião, no Cruzeiro do Anil, aqui em São Luís, na capital maranhense. Segundo o condutor do veículo, que trafegava pela via logo após o túnel da Coab, né? Foi uma pessoa, né? Um condutor que pegou essas imagens também. Quando percebeu as chamas na parte inferior do motor, o motorista estacionou, orientou os passageiros e saiu em segurança, né, e tentou combater as chamas com extintor, mas sem sucesso. O CIOPS, o Centro Integrado de Operações de Segurança, acionou o Corpo de Bombeiros, que isolou a área e conseguiu combater esse incêndio. Felizmente não houve feridos e as causas estão sendo investigadas, né? A principal hipótese é pane elétrica no ônibus, né? Isso aí, claro, felizmente não teve vítimas, né? Graves, mas, claro, alerta para questões relacionadas à manutenção dos ônibus da capital maranhense. Uma coisa que é totalmente observável, a olhos nus, né? Enfim, todo mundo que utiliza ônibus aqui na capital tem algum tipo de reclamação em relação à manutenção de uma grande parte, pode-se dizer até da maioria dos ônibus da capital. Isso aqui é apenas uma consequência, né? Vez por outra, esse tipo de coisa tem acontecido, o que vem demonstrando, claro, e reforçando críticas em relação ao nosso sistema de transporte, né? Coletivos caindo aos pedaços, como já disse, grande parte deles, né? E a maioria desses veículos que já estão bastante desgastados,
eles são jogados aí para, na maior parte, né, para a periferia, os locais aí de difícil acesso, enfim, locais onde há mais, aliás, menos infraestrutura. Esses ônibus que já estão bem complicados, eles são jogados para esses locais. E essas pessoas que moram nesses locais são extremamente prejudicadas por isso, e a possibilidade de um acidente ou qualquer coisa nesse sentido, ela é aumentada, muito aumentada, por sinal, e a possibilidade disso acontecer é grande. Isso aqui, incêndio em ônibus, é uma dessas consequências, né? A crítica aqui, claro, no caso, infelizmente não aconteceu vítimas, é ao nosso sistema de transporte coletivo, que é extremamente deficitário em vários aspectos, e esse de integridade desses ônibus é um dos fortes, né? É um dos pontos fortes de crítica em relação ao nosso sistema de transporte. Fica sempre o alerta, e olha o que a gente tem observado de coisas acontecendo, né? Nesse sentido também, tivemos a ponte lá, a ponte JK que caiu, né? Que tem a ver com essa coisa relacionada à infraestrutura. Isso aqui não deixa de ser um tipo de infraestrutura, só que relacionada ao transporte coletivo. A outra é em relação a pontes, né? Pontes aqui também. O que pega de uma maneira geral é a locomoção das pessoas, as pessoas que precisam dessa locomoção, ou através de pontes, né, entre estados, ou então dentro do nosso estado, dentro das cidades, e aqui na capital também, que tem pontes aqui também em situação complicada. A gente trouxe isso ontem, inclusive, aqui no jornal, falando sobre isso, e o item segurança é bastante importante, deve ter uma maior observância, não só de empresas, né, as pessoas responsáveis por isso, pela própria prefeitura também, né, porque é através da prefeitura, da SMTT, que essas empresas de ônibus circulam, assim como também a questão de infraestrutura, entre outros aspectos. 7h24 agora. Marcos Vinícius, mudando de assunto aqui, Justiça condena 17 empresas por extração ilegal de minério aqui no estado do Maranhão. Essa decisão da Justiça Federal atende a um pedido do Ministério Público Federal em 8 ações civis públicas nos últimos 2 meses de 2024, né? Estamos falando aqui de novembro e dezembro, contra pessoas e empresas envolvidas na atividade ilegal, né? Aliás, na atividade ilegalmente. Pessoas envolvidas ilegalmente nessa atividade aqui no Maranhão. Essas práticas, elas causam prejuízos ao meio ambiente e também à sociedade, e foram identificadas em São Luís e mais 7 municípios, entre eles, né? Aliás, são eles: Cachoeira Grande, Chapadinha, Joselândia, Presidente Juscelino, Rosário, Vargem Grande e Vitória do Mearim. A sentença é de dezembro do ano passado, portanto, mas foi divulgada somente na quinta-feira, né? Esta quinta-feira, pelo Ministério Público Federal. Prevê que as empresas e responsáveis por essas empresas devem pagar indenizações de até R$ 1 milhão, né? R$ 1.200.000, para ser mais específico, além de recuperar áreas degradadas, dentre outras penalidades. 7h25 agora. Marcos Vinícius, quem vem com informação é Maiara Cordeiro. Ela vem falando sobre a FIEMA, o IEL e também o SEBRAE, que estão alinhando parceria para a execução do Inova Indústria aqui no Maranhão. Maiara. Em reunião realizada na terça-feira, dia 28, representantes da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, do Instituto Evaldo Lloyd e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, alinharam detalhes sobre a execução do Inova Indústria, projeto setorial que busca fortalecer a competitividade das micro e pequenas indústrias maranhenses ao longo de 2025. O projeto também busca impulsionar as indústrias do Estado, tornando-as mais produtivas, inovadoras e competitivas. A parceria com o SEBRAE é essencial e reforça como as entidades empresariais estão unindo esforços para apoiar de forma estratégica o desenvolvimento do setor produtivo no Maranhão. A execução do Inova Indústria vai ser acompanhada por diversas ações ao longo deste ano, com o objetivo de criar um ambiente mais competitivo e sustentável para as indústrias locais, ampliando acesso a conhecimento, tecnologia e mercados.
Com redação de Elis Rodrigues, Maera Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Obrigado, Maiara, pelas informações. 7h27 agora. Mudando de assunto rapidinho aqui, Marcos Vinícius. Isso aqui é uma atenção, né, aos vendedores, um chamamento aqui aos vendedores ambulantes. A Equatorial Maranhão está informando sobre ligações provisórias nesse período de carnaval, né? Com a aproximação do período momesco, essas festas se espalham por todos os cantos do estado e blocos carnavalescos são organizados nos circuitos oficiais por brincadeiras tradicionais ou mesmo grupos de amigos nas redes, nas ruas, melhor dizendo, né, das cidades. E pensando nisso, a Equatorial Maranhão chama a atenção para a prevenção de acidentes com eletricidade e alerta para a necessidade de solicitação de uma ligação provisória. Para os vendedores ambulantes e pessoas que pretendem comercializar produtos que necessitem de energia elétrica em seus pontos de venda, a Equatorial Maranhão lembra que existe o serviço de ligação provisória, uma maneira segura e também legalizada de garantir energia em barracas, bares ou outros pontos temporários montados pelos comerciantes, né? E com atenção, né, essas instalações internas das bancas, carrinhos de lanches e bebidas, emendas nos fios, gambiarras e tomadas sobrecarregadas podem causar curtos-circuitos e levar a grandes incêndios, né? Jamais faça interferências na rede elétrica. A Equatorial Maranhão alerta sobre esses riscos das intervenções de rede elétrica ou também de ligações clandestinas, que são práticas ilegais de furto de energia elétrica também, né? Além de ser crime previsto na legislação brasileira, essas ligações prejudicam o fornecimento de energia e também colocam a vida de pessoas e animais em risco, podendo causar, inclusive, acidentes fatais. Portanto, atenção e, no caso aqui, entrar em contato para fazer essa solicitação de ligação, né? Ligação para esses empreendimentos, justamente no período de carnaval. 7h29, Marcos Vinícius. No próximo bloco tem política. Hugo Mota é o favorito na disputa pela presidência da Câmara. Tem dicas de concursos e oportunidades também, tá? No Campeonato Maranhense, no esporte, Tubarão derrota o Pinheiro e amplia vantagem. Moto empata com Viana e segue sem vitórias. No Rádio Opinião, tem entrevista sobre o potencial maranhense de exportação e outras notícias, informações, melhor dizendo, de economia, né? A coisa não tá legal assim, viu? A gente vai conversar com o economista Wagner Matos. A gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Não sai daí. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Vale Mais Comunidade, em sintonia com as transformações. Olá, pessoal! Está de volta o programa com notícias da comunidade e para a comunidade. E olha que notícia boa! A Estrada de Ferro Carajás conquistou o primeiro lugar em 3 categorias importantes do Prêmio da Agência Nacional de Trânsito e Transportes, sendo destaque como a ferrovia mais segura, inovadora e sustentável do Brasil. É orgulho que fala, né? Além de escoar nosso minério, a ferrovia é utilizada para trazer grande parte do combustível que abastece a região e transportar grãos. Um belo presente para comemorar os nossos 40 anos de operação, não é mesmo? Celebramos esse reconhecimento com todos vocês, pois quando trabalhamos com responsabilidade, colhemos resultados que fazem a diferença. E falando em diferença, 2024 trouxe um marco histórico para o transporte de passageiros na Estrada de Ferro Carajás. Com mais de 423 mil pessoas transportadas, um marco inédito desde o início da operação em 86. Esta conquista mostra que o trem de passageiros traz um impacto positivo e conecta pessoas. A gente fica por aqui. Até a próxima! Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe?
Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 34 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, dando aqui o panorama dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Marcos Vinícius, a manchete em O Imparcial, confira com a gente lá no YouTube da 106. Oportunidade. Senai Maranhão abre inscrições para processo seletivo com vagas de níveis médio e superior. Oportunidades aí para as cidades de São Luís, Açailândia, Imperatriz e Rosário. Olha, atenção, salários de R$ 7.300. Bacana, hein? Oportunidade. Daqui a pouquinho tem mais informações também em concursos e oportunidades aqui no Jornal Rádio Universidade. Lá no GU Maranhão, o destaque é o incêndio, né? O ônibus de transporte coletivo que pegou fogo ontem em São Luís. Não houve vítimas, só para lembrar. Veja como participar. IBAMA abre inscrições para concurso com 460 vagas e salário de até R$ 9.900. Praticamente R$ 10.000 aqui, Marcos Vinícius. Polícia Federal investiga caso de funcionários que denunciam furtos de bagagens no aeroporto de São Luís. Isso aqui é uma realidade nacional, tá? Essa coisa de furto de bagagem, isso aqui acontece em todo o Brasil, né? Chegou agora aqui a São Luís. Portanto, muito cuidado, muita observação e, claro, né, fiscalização, viu, empresas, em relação a furto de bagagens aqui em São Luís. Para finalizar, destacando aqui o Jornal Pequeno, o site do Jornal Pequeno, Justiça Federal condena 17 empresas por extração mineral ilegal no Maranhão. Informação que a gente teve aqui no primeiro bloco do Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 36 minutos. Agora vamos aqui para a previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. É isso aí. São Luís amanheceu com o céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 94%. A temperatura é de 26 graus, com a média mínima 24, máxima 28 graus. Essas informações aqui são do site
clima-tempo. E neste dia 30, quinta-feira, a tábua de maré é a seguinte: pré-amar. A primeira acontecerá, aliás, acabou de acontecer, né? São 7 horas e 37 minutos. Aconteceu agora, 7 horas e 36 minutos, com 5,7 metros. A segunda será às 7h49 da noite, com 6 metros. Baixa mar. A primeira aconteceu às 1h25 da manhã, com 0,4 metro. 1h25 da madrugada, melhor dizendo, né? Com 0,4 metro. A segunda será 1h44 da tarde, com 0,6 metro. Notícias do Brasil. Seguindo para o ambiente nacional, Marcos Vinícius, a gente começa com os destaques de Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente imagens aqui no YouTube da 106. Folha de São Paulo, Banco Central confirma elevação da Selic para 13,25% ao ano na estreia de Galípolo. Nos Estados Unidos, Fed, que é o Banco Federal, né, norte-americano, interrompe corte de juros apesar da pressão de Trump. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil, cumpriu expectativas e elevou ontem a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. Em dezembro, o colegiado havia subido a taxa básica em 1 ponto percentual e prometido altas de mesmo patamar em janeiro e março. A decisão de ontem, que foi unânime, ocorreu na primeira reunião sob o comando do novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Em comunicado, o comitê citou, aspas, continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, fecha aspas, e reafirmou a intenção de promover nova alta na próxima reunião. Olha, segurando aí a inflação com os juros, né? Aumentando os juros, né? E a gente que pague, né? 7 horas 39 minutos. Aqui, como destaque também em Folha de São Paulo, gestão Trump recua e revoga congelamento de verba ao terceiro setor. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás no bloqueio do financiamento para programas de assistência social, ONGs e entidades do terceiro setor no país. O recuo, primeiro em medida considerada agressiva desde a posse do republicano, se deu após repercussão negativa entre diversos estados e também democratas, que não sabiam se repasses voltados à assistência básica e saúde seriam afetados. Portanto, o Trump voltou atrás aqui e revogou, né, esse congelamento de verbas para esses setores. Agora, a manchete e os destaques do Estado de São Paulo: mais dinheiro na economia, com popularidade em baixa, Lula planeja turbinar crédito consignado a trabalhador. Em acordo com bancos, a expectativa é de movimentar até 130 bilhões de reais em empréstimos a 40 milhões de trabalhadores. Isso aqui, o governo e bancos fizeram um acordo para ampliar o acesso de trabalhadores do setor privado ao crédito consignado. Essa iniciativa é adotada na semana em que pesquisa mostrou queda na aprovação do presidente Lula. E pela primeira vez, ele tem esse índice de rejeição maior do que a aprovação. Para o consignado, a ideia é que os bancos tenham acesso aos dados das folhas de pagamento do setor privado sem passar pelos esses empregadores, né? Os contratantes, o que eliminaria custos, simplificaria o processo e ampliaria o uso do FGTS como garantia. É isso aqui, uma cartada de Lula para melhorar essa imagem que está desgastada, né? E fogo meio amigo. Dono de 3 ministérios, Kassab diz que Lula não seria reeleito hoje. Presidente do PSD, inclusive um dos mais poderosos do Brasil atualmente, né, elogiou o aliado Tarcísio de Freitas, do Republicanos, criticou a economia sob Fernando Haddad e diz não ver nenhuma marca boa no governo Lula. É isso aí, fogo amigo, né?
Lula que segure. 7h42 agora. Ainda no ambiente nacional, Marcos Vinícius tem informação aqui, claro, ainda seguindo com política. Hugo Mota é o favorito na disputa pela presidência da Câmara. Informação agora com Yuri Hudson. No próximo sábado, dia 1º de fevereiro, os deputados devem escolher o próximo presidente e toda a mesa diretora da Câmara. A disputa já tem um favorito, Hugo Mota, que conseguiu o apoio do governo e da oposição. Mas outros nomes também se colocaram na disputa. Por exemplo, Marcel Van Hatten, do Novo, partido que tem apenas 4 parlamentares. Ser o azarão e conseguir bater a quase hegemonia de Mota é difícil, mas Van Hatten se sustenta no discurso da direita raiz bolsonarista para, pelo menos, inflamar a base de apoiadores, nem que seja nas redes sociais. Precisamos de uma alternativa realmente de oposição ao Lula, né, que trate das questões da anistia das vítimas do 8 de janeiro, que seja uma candidatura firme em defesa das prerrogativas dos parlamentares e de todos os brasileiros. Outro expoente raiz que colocou o nome na disputa pertence a outro espectro partidário, o PSOL, que tem 13 deputados na Câmara e escalou o pastor Henrique Vieira para a disputa. De todo jeito, não há um nome que, neste momento, consiga enfrentar com força Hugo Mota. Siglas de oposição apoiam o deputado do Republicanos, base aliada igualmente, e o líder do governo, José Guimarães, do PT, já tem até articulado pautas com o futuro presidente. Mas eu acho que a coisa está madura, está bem articulada, e ele teve um papel decisivo na construção desta ampla aliança para governar a Câmara dos Deputados. Ao longo desta semana, Mota se reuniu com vários caciques partidários para findar apoio e costurar a composição da mesa diretora, e já até antecipou o tom do discurso da vitória que deve fazer no sábado. O centro político do país é muitas vezes criticado porque transparece que o centro é uma ausência de posição. Não, o centro é uma ausência de preconceitos. Nós não temos preconceitos de onde a ideia vem. Se a ideia é boa para o país, nós temos a capacidade de buscar implementá-la em favor da nossa nação. O representante do Partido dos Trabalhadores ao lado do presidente do Partido Liberal, dando uma demonstração de que nós podemos sim encontrar convergência na nossa divergência. Para ser eleito, o candidato à presidência da Câmara precisa ter, no mínimo, 257 votos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Concursos e oportunidades. E agora tem as dicas de concursos e oportunidades. Confira. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o SESI, Serviço Social da Indústria do Maranhão, que está com 8 vagas para o cargo de professor de educação infantil e ensino médio, nas áreas de artes, matemática, ciências da natureza e história, com atuação nas cidades de Caxias e São Luís. Inscrições no site sistemas.fiema.org.br/seletivos, até o dia 5 de fevereiro, taxa de R$ 90. Continuando com o seletivo do IEL, Instituto Evaldo Lodge, são 52 vagas de estágio abertas nas cidades de São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Imperatriz e Açailândia. O público-alvo são os estudantes dos ensinos técnico e superior. Inscrições no portal ielcarreiras.com.br/oportunidades. Finalizando com o concurso público nacional do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. São 3 vagas no Maranhão,
para o cargo de analista administrativo e 15 para analista ambiental. Inscrições até o dia 18 de fevereiro pelo site sebrasp.org.br. Taxa de R$ 95,00. Solicitação de isenção até o dia 5 de fevereiro. Com redação de Alice Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo, Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Esporte. 7h47, agora aqui algumas informações, Marcos Vinícius, do esporte, né? A gente começa do Campeonato Maranhense falando sobre o Tubarão, que derrotou o Pinheiro e ampliou vantagem. Sampaio, tricolor de aço, dominou a partida no Castelão, recebendo aí apoio da torcida, reafirmou a boa campanha, né, no campeonato. E com o placar de 3-0 diante do Pinheiro, pela quinta rodada, o tricolor vai a 13 pontos, mantendo aí a liderança invicta, com 4 pontos de vantagem sobre o vice, o Pinheiro. O lateral Jô marcou o primeiro gol boliviano, em cobrança de falta, aos 2 minutos do jogo. Fábio Aguiar, aos 29, marcou o segundo, em cobrança de escanteio. Aos 25 do segundo tempo, Thiago Rosa finalizou. Pinheiro reduziu o saldo com Henrique Cavaiano aos 49. No sábado, dia 1º de fevereiro, segue aí os duelos, né, pela sexta rodada, Tricolor e Moto, super clássico, né, às 4 da tarde, lá no Castelão, aqui em São Luís, gigante da Vila Palmeira, né? E o Búfalo da Baixada, visita o Tuntum, a partir de 3h30 da tarde, no Rafael Seabra, lá em Tuntum. E o Motoclube empatou, justamente com o Tuntum, né, e segue sem vitórias, né? O rubro-negro, né, Marcos Vinícius? Eita, saiu na frente, mas o Tuntum também conseguiu criar oportunidades, fazendo o adversário passar muito sufoco, né? O jogo, pela quinta rodada, terminou com 1 gol e também 1 ponto para cada lado no Rafael Seabra. Gols da partida marcados no segundo tempo, cobrança de pênalti, né? Luiz Gustavo converteu para o Papão antes dos 5 minutos de confronto. Nicolas marcou para o Leão dos Cocais 7 minutos depois. Os times partem agora para a sexta rodada no sábado. Tuntum, agora, no sexto lugar, vai receber o vice-líder, o Pinheiro, no estádio Rafael Seabra, a partir de 3h30 da tarde. O Moto, em quinto, vai disputar com o líder, Sampaio, por volta de 4 da tarde também, aliás, no Castelão, lá no Gigante da Vila Palmeira. Para terminar, para finalizar, Imperatriz e Viana se enfrentam nesta quinta. Hoje, Cavalo de Aço, sob o comando de Júnior Amorim, cumpriu a agenda de treinos, né, nessa semana e fez os últimos ajustes para a quinta rodada da competição. Reforçou aí a estratégia e também definiu time titular para a disputa com Viana nesta quinta. A única alteração no elenco vai ser a substituição de Felipe Macena por Gleidson, já que Felipe está suspenso após o terceiro cartão que tomou no jogo contra o IAP. Invicto, Imperatriz ocupa o terceiro lugar com 8 pontos e o Leão da Baixada está na lanterna, 100 pontos. O confronto aí está marcado para as 7h30 da noite, hoje, no Frei Epifânio, lá em Imperatriz, região Tocantina. A redação é de Joelma Baldez. 7h50. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM. Hoje vamos falar no Rádio Opinião, fazer uma análise de economia, né? Nosso sempre convidado, nosso companheiro aqui, claro, economista Wagner Matos, né? Toda segunda e quinta com análise de economia. Hoje no Rádio Opinião, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, não é isso? Wagner Matos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto, Marcos Vinícius e os nossos amigos da Rádio Universidade. Satisfação estar aqui novamente. Satisfação nossa, Wagner. A gente havia combinado, né, de falar aqui, entre outras coisas, né, sobre o potencial de exportação do gado vivo, né,
aqui pelo Maranhão, esse segmento, né, do setor agropecuário, que merece toda a atenção, com certeza, exploração de gado vivo no mercado internacional, né, saber o que isso significa, né, o que é isso que estamos vivendo. Antes, né, rapidinho, os últimos acontecimentos, a gente atropelado, né, no caso aí, a primeira reunião do Copom, né, com a liderança de Galípolo, né, o presidente do Banco Central, a primeira reunião dele, e teve um aumento, né, um aumento aí na taxa Selic, taxa de juros de 1 ponto, né, isso aí mantendo a mesma, digamos, a mesma metodologia, né, e com uma expectativa não são turbulências, mas são incertezas, né? É como se diz, né? Nessa análise, né, do setor de economia em relação a esse ano, né, de 2025 aqui no Brasil. Enfim, eu queria que você fizesse um comentário justamente sobre isso e também sobre a posse de Trump, né? A última vez que você esteve aqui para conversar com a gente já havia falado dessa questão, das questões relacionadas a Donald Trump assumindo o poder e esses impactos na economia mundial. Enfim, esse ambiente, né, primeiro do Brasil, agora com esse aumento, né, de 1% na taxa Selic, e também a questão Trump no mundo da economia. Bom, Adalberto, a gente teve mesmo essa definição pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em elevar a taxa de juros em 1%. A gente vai ficar agora com uma taxa anual de 13,25%, no intuito de controlar o consumo e a inflação. A gente sabe que deu uma acelerada muito forte aí nesses últimos meses, principalmente na parte de alimentação e bebidas, esse grupo que é tão importante aí para a população, principalmente aqueles que têm renda de 1 a 2 salário mínimo, que tem uma influência muito grande, e se você tem o seu poder de compra afetado pela inflação, é muito difícil para esses trabalhadores que ganham esse teto do salário mínimo fazer uma manobra. E uma das maneiras, tecnicamente, que o Banco Central tem, através do Copom, é a elevação da taxa de juros. E aí, agora, a gente tem que ter uma expectativa para que essa situação melhore, mas tem que ter um cuidado muito grande, principalmente pelo governo federal, em estar controlando suas despesas. E simplesmente aumentar a taxa de juros e não tiver um controle da despesa, não vai acontecer isso. A gente teve aí a arrecadação recorde que foi divulgada aí, histórica, e isso também não conseguiu fazer que a situação do cenário econômico melhorasse. Então, a gente tem que estar tomando esse cuidado, porque a população está sendo afetada no seu poder de compra. E isso reflete aí no seu consumo e no dia a dia. Já no caso do Trump, vai fazer aí uma semana que ele está botando essas medidas. Até agora, a gente não viu aí nenhum impacto forte nas tarifas comerciais, como ele ameaçou, né, de estar elevando aí de todo mundo. Então, vamos dizer, a gente tem que ver realmente a negociação que vai ter entre os governos. E aí ver se realmente ele está alinhado aí de estar fazendo esse tipo de arrecadação para que ele estimule a economia dele. O foco dele agora é estar eliminando os imigrantes ilegais, e a gente já sabe que está aparecendo muitos postos de trabalho onde essa população imigrante ocupava. Então, isso aí pode também elevar um pouco o valor da mão de obra que era pago, né, a hora da mão de obra que era pago lá nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que muitos trabalhos não eram somente executados por essa população imigrante, que não precisava de uma mão de obra tão especializada. Então, a gente tem que aguardar isso vai ter um reflexo na economia,
O Banco Central de lá, o Federal Reserve, manteve o nível da taxa de juros, então a gente acredita aí que nas próximas reuniões a gente possa ter mudança. E caso tenha uma redução, a gente pode ter aí uma melhora também aqui no cenário brasileiro, uma vinda de capital, porque a gente paga aí a segunda maior taxa de juros, e isso atrai o capital estrangeiro. Ok. Trazendo aqui também, Wagner, que a gente é levado aqui a falar também sobre a questão do aumento, estou querendo pegar aqui a informação, do combustível, né? O combustível vai ficar mais caro agora no mês de fevereiro, né? Aqui a gasolina, né? A gasolina vai ficar mais cara também aí por conta do ICMS, né? E da Petrobras. Quer dizer, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. É um aumento, né, no preço, e também o ICMS, que vai entrar esse reajuste do ICMS. Enfim, isso aí deve ter, com certeza, um impacto, uma pressão, digamos assim, justamente logo no começo do ano, o custo, né, o custo para as famílias, né, por conta do combustível, né? Exatamente, Adalberto. A gente teve aí essa notícia que é triste, principalmente que a gente já está sufocado com essa parte aí da inflação. Lembrando que aqui em São Luís a gente teve a maior inflação do país, ficou em torno de 6,5%, para ser mais exato, 6,51%. É um nível elevado. Em 2024, a gente viu aí que a gente se destacou. E essa parte do transporte, principalmente aqui na capital de São Luís, a gente tem aí um problema muito grande, que todo tipo de mercadoria que chega aqui em São Luís, a gente paga um frete muito caro, porque a maioria dos caminhões que fazem o transporte rodoviário não tem um frete de retorno, então por isso que a gente paga esse frete mais caro, e isso acaba refletindo nos preços. E aí agora com esse aumento do ICMS no combustível, não só da gasolina, mas também como no diesel, a gente com certeza vai ter um frete mais caro, e isso vai acabar refletindo nos preços dos produtos e serviços que a gente consome. Aí mais uma vez a gente tem aí uma possibilidade de registrar uma inflação mais alta do que o normal na média nacional. Então, a gente sabe que é uma medida que o governo está vendo, né, para tentar aliviar um pouco as contas, né, e honrar com os compromissos de políticas públicas, mas, mais uma vez, reflete muito forte no bolso do consumidor final. Wagner, a expectativa também, né, como essa reunião que teve e que determinou esse aumento de 1 ponto na Selic, né, e que ficou determinado também que as próximas reuniões, enfim, já de expectativa também de aumento, já projeta, claro, vários desdobramentos, né, que podem vir justamente dessas incertezas e desses aumentos, do aumento desses custos, né, para as famílias. O que a gente pode projetar, né? Não tem nada positivo nesse ambiente, né? Enfim, a gente pode falar de uma maneira bem próxima aqui. Tem como a gente saber como a gente vai estar mais ou menos lá no meio do ano, no meio desse ano, enfim, com essas questões relacionadas não só a combustível, preço de alimentos, enfim, e de expectativas para a economia, os economistas, né? Bom, Adalberto, o que acontece? A gente vai ter aí, já tem, né, essa taxa elevada de juros, de 13,25% ao ano. E isso vai deixar o dinheiro mais caro. Então, as instituições financeiras que fornecem as linhas de crédito para a iniciativa privada, até mesmo para a população do crédito consignado, crédito pessoal, financiamentos, isso vai deixar aí o dinheiro aí, vamos dizer, mais caro e inacessível.
Então, a gente vai ter um reflexo muito grande no consumo. E os investimentos do setor privado também devem desacelerar. Ou seja, a gente vai ter aí alguma diminuição no ritmo da nossa economia, o emprego formal vai ter aí um impacto, e aí a gente, com certeza, aí vai ter uma desaceleração na contratação de mão de obra. E aí vai estimular o emprego informal. Então, isso aí é uma parte bastante preocupante, que tem que ser monitorada, do que vai acontecer com o setor produtivo, que é o setor produtivo que tem a capacidade de gerar emprego, renda, e o mais, que é o principal, é a arrecadação de impostos. A gente sabe, se o nível de atividade econômica diminui e as empresas não têm essa capacidade de faturamento, consequentemente, a gente vai ter aí um reflexo na arrecadação. A gente espera que o cenário melhore, mas a gente tem aí em vista a eleição da presidência da Câmara dos Deputados Federais e do Senado, vamos dizer, são coisas importantes. Eu acredito que a partir que esteja definido isso, a gente deve ter um ritmo mais forte para que as decisões políticas possam contribuir para que a gente volte a ter um estímulo da nossa economia, mas precisa ter aí esse alinhamento da classe política para que a gente possa ter esse reflexo e aí a situação possa melhorar, porque a gente está num nível bem crítico e essa elevação da taxa de juros ontem aí vai refletir fortemente no consumo. Certo. Wagner, aproveitando aqui também, né, nesse sentido, em termos políticos, né, essa cartada que o presidente Lula está tentando aqui, né, de crédito consignado para o trabalhador, né? Isso aqui deve injetar, com certeza, né, um capital aí no comércio, enfim, serviços e uma série de coisas. Qual a expectativa em cima justamente disso, esse mecanismo, né, que o presidente Lula está aplicando, vai aplicar em breve logo? Desculpa, Adalberto, a gente sabe que a gente tem aí um nível de inadimplência muito alto, principalmente a população de baixa renda. E essa população, ela está sem perspectiva de pagamento dessas dívidas. O certo seria fazer, de volta o programa Desenrola de uma maneira mais forte, porque mesmo que tenha um estímulo para pegar um crédito consignado com uma taxa menor, a população não está apta, entendeu? Os bancos não vão emprestar para aqueles que estão inadimplentes. Então, a gente vê aí novamente esse crescimento da dívida da população. Então, o correto é tentar aí trazer esse programa Desenrola, a gente sabe que vai ter o consumo menor, e aí, quem sabe, a gente possa aí ter, vamos dizer, uma diminuição dessa inadimplência. Mas, para aqueles que estão positivados, esses créditos consignados são mais voltados para aqueles que têm carteira assinada e também são aposentados, pensionistas, que possam ter esse acesso. Mas a gente sabe que essas pessoas, elas acabam socorrendo a família toda. Então, se a família toda que não tem essa garantia dessa renda, ela está na parte da informalidade, ela sente que precisa dessa ajuda. E uma dessas ajudas é através dessas pessoas familiares que conseguem ter acesso a esse crédito um pouco mais barato.
Ok. Wagner, a gente foi atropelado, né, por esse noticiário, essas últimas informações, mas a gente finaliza agora falando sobre a pauta inicial, né, que trouxe aqui, que foi a questão da exportação, né, maranhense, o boi em pé, né, o que isso beneficia a nossa exportação, né, do gado em pé, pelos nossos portos, né, pelo nosso Porto de Itaqui. Bom, Adalberto, a gente tem uma expectativa boa. O Maranhão se tornou aí zona livre de febre aftosa sem vacinação. A gente tem o segundo maior rebanho da região Nordeste e no passado a gente já teve embarques aqui no Porto de Itaqui, que foi muito bem sucedido, e toda a exportação que está sendo feita atualmente está sendo feita pela região sul e sudeste. Antigamente, a gente teve algumas exportações através do estado vizinho, no Pará, e depois que teve um problema lá, que uma embarcação afundou, vamos dizer, foi feito alguns embarques aqui pelo Maranhão e depois se parou. Então, a gente tem aí essa oportunidade de reativar. E como a gente tem um porto muito eficiente, e a gente vê o histórico de movimentação de carga, e o nosso Porto de Itaqui aí com a sua excelência, está apto a fazer esse tipo de trabalho, a gente consegue fazer essa exportação através daqui. Mas essa exportação através do Porto de Itaqui, ele acaba abrangendo toda a região aqui vizinha, dos estados vizinhos nossos, como o Pará, o Piauí, Tocantins, e inclusive aqui o Maranhão. Então, a gente tem aí essa possibilidade. O governo do estado está fazendo um apoio junto com esse estudo que a gente começou e desenvolveu. Porto de Itaqui está muito empenhado. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Projetos Especiais da SEDEP, do secretário Zé Reinaldo. A equipe aí está mobilizando o Ministério da Agricultura, o MAPA, e todas as entidades públicas que precisam para viabilizar essa exportação. Aí, um detalhe importante, a gente tem aí essa possibilidade de movimentar essa economia, essa entrada de dólar vai agitar muito o nosso interior do estado, porque a gente tem aí uma criação de gado bovino na maioria dos nossos municípios. Isso vai beneficiar não só o grande, médio, mas principalmente o pequeno produtor. Então, como a gente está apto para fazer esse tipo de exportação, eu acho que logo, logo a gente começa a fazer essa movimentação. E isso vai dar um impacto muito forte, positivo, na nossa economia. Maravilha. Espero que isso tudo seja, né, e se concretize, né, porque a gente precisa, né, claro que precisa. Para compensar, temos que pelo menos ter uma compensação aí. Wagner, muito obrigado pelas informações. Eu acabei de conversar aqui com o economista Wagner Matos, né, falou de vários aspectos relacionados à economia, não só do nível local, mas também mundial, né, também a gasolina, enfim, coisas nesse sentido. E muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço, meu amigo Adalberto, ao nosso amigo Marcos Vinícius e toda a comunidade aí da nossa UFMA e a população maranhense, que a gente sabe que tem uma audiência muito forte. A gente acompanha diariamente esses fatos da economia e a gente trabalha junto, tanto com a parte acadêmica, com o poder público, para a gente incentivar principalmente o nosso estado. Ele tem um potencial grande e eu acredito que esse ano a gente vai ter um diferencial e a população vai começar a sentir esses resultados desses projetos importantes que a gente tem aí para ser implantado a partir desse ano. Um grande abraço a todos e agradeço. Até mais. Maravilha. A gente que agradece. Valeu, Wagner. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Tem roteiro cultural amanhã, né? Também comentário de Paulo Pellegrini no esporte.
Quem vem agora é Marcos Vinícius, sessão delas, só as mulheres, vozes femininas, no Sessão das 8 aqui na Universidade FM. Até amanhã.